Hoje eu comecei uma nova dieta, onde eu só posso dar 3 bocadas e depois eu tenho que jogar fora. Vou começar. Tô muito feliz que logo no primeiro dia eu já consegui. Hoje eu comecei uma nova dieta, onde eu só posso dar 3 bocadas e depois eu tenho que jogar fora. Vou começar.